tudo bem? Eu sou Fernando Marcel e hoje eu gostaria de compartilhar algumas reflexões, né? Eu entendo que a gente está vivendo um momento único, né, na história da humanidade. Ele é muito delicado, tanto em termos sociais, ambientais, quanto políticos, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco a respeito, né? A gente está numa sociedade que ela está em um estágio de tecnologia e inovação avançadíssima, né? Assim, como a gente nunca antes chegou, a ponto de se conectar com alguém que está no outro lado do mundo em segundos e interagir, além da medicina, né? Enfim, automação veicular, em vários sentidos, né? Microbiológico. E, ao mesmo tempo, a gente ainda vive numa sociedade com imensa desigualdade e com pessoas vivendo em condições precárias, né? Tanto no Brasil quanto praticamente no mundo inteiro, né? Em qualquer tipo de organização, assim, de sociedade. Então, isso é bem delicado, né? Me parece que o Brasil precisa de um entendimento, né? De desenvolvimento e de paz, né? Então, como se a gente precisasse de um acordo social onde as pessoas possam viver com dignidade, né? Andar na rua com tranquilidade, desculpa, usando recursos naturais de forma racional e estratégica, né? Importante, porque é o que a gente tem disponível para sobreviver, né? Então, quanto melhor da utilização, melhor para a gente, né? E ainda nessa questão social, esse momento de agora, tem um movimento contra o racismo e o fascismo, né, que está tomando conta aí de uma parcela significativa da sociedade. E me parece que antes de ser contra algo, ele é a favor, né? É um movimento a favor da igualdade, né? Da justiça social. Então, parece que é um movimento que visa que nossos irmãos que estejam em desamparo social sejam finalmente amparados, né? E é por essa e outras questões que aquele discurso de Estado mínimo, né, é complicado para nós aqui no Brasil, porque a gente ainda tem muita gente que precisa, né, onde os equipamentos básicos que a própria Constituição garante ainda não chegaram para essas pessoas, né? Então, eu me refiro à escola, à educação, né, a questão de acesso a equipamentos de saúde, serviços sociais, no geral, né, de abrigo estruturado, né, que as pessoas possam estar em um local onde tem água, tem energia, tem saneamento, tem a comida, não tem a goteira, né, tem espaço adequado para o número de pessoas que ali habitam, né? Então a gente precisa de um Estado que atenda essa população, sim, né? E essa demanda da população é uma coisa que urge, que é necessária a ela, né? Então, é que o Estado né, seja eficiente e ofereça o que as pessoas precisam, e não que ele seja pequeno antes de dar conta dessas demandas, né? Então, como forma de realização disso, né, em um dos lados, uma estratégia que dá até para a gente propor aqui, de refletir, de repente, por que não investirmos em locais onde as pessoas em desvantagem social mais precisam, né? Ou seja, proporcionar investimentos grandiosos em infraestrutura, né? Então, em ruas, em iluminação, em melhora da questão de habitação, em saneamento, energia, né? Equipamentos públicos, de novo, a escola, hospitais, bases policiais, enfim, nesses locais, para deixar que a vida dessas pessoas fique mais digna, né, dos recursos que temos, tanto naturais quanto humanos, né? Então, tanto materiais quanto humanos. E dessa forma deixar a vida delas também um pouco mais confortável, né? Abrindo assim um caminho para o desenvolvimento, né? Que vai gerar empregos, né?
e bem-estar para as pessoas, né? Ao invés, de repente, de focar no maior lucro que algumas empresas querem obter, né? Através de uma ocupação desordenada. Então, a gente atender esse pessoal que está aqui precisando de forma mais urgente antes, né? Então, o poder público tem uma função central nesse contexto, né? Pois é ele que pode dar os passos na direção disso, né, através dos investimentos públicos, apoio para que esse tipo de desenvolvimento seja feito, né, nas áreas que a gente tem essa demanda aí. E isso é bom para todos, porque veja, em uma região onde não existe saneamento, por exemplo, ela joga seus efluentes em algum lugar, né? Provavelmente algum rio, um corpo d'água, né? E esse rio ele não fica ali, ele corre adiante, levando aquele material, né, poluente, contaminante, seja o que for, para outras pessoas, outras comunidades, né? Contaminando inclusive outros ambientes, né? Uma hora vai desaguar no mar. E não só de quem polui. Então, o fato de alguém não poluir um rio ou contaminar vai beneficiar quem né, faz uso desse rio a jusante, né, o depois. Enfim. Então, acho que isso é um ponto muito importante, assim, sabe? Quando melhora para um, às vezes não é só para um, é para o todo, né? Vai melhorar a vida, a qualidade da água, vai ser melhor para os peixes, para a vida aquática ali, né? Para o solo, enfim, vai ser melhor para um monte de coisa. Então a gente às vezes pensar nos reflexos macro, né, maiores disso, e não só na questão pontual, né? Já que a gente entrou um pouco nessa parte ambiental, podemos falar disso também um pouco, né? Veja, pensa comigo, nós temos os recursos já no território, né? Então a gente tem a terra, os solos estão aí, os minerais estão aí, sol e vento e água, petróleo, a flora e a fauna, tá tudo aí já, né? Os recursos estão aí disponíveis, eles não vão desaparecer, né? Então a gente não precisa ter pressa para explorá-los, ou explorar eles de forma irracional, né? Quero dizer, para obter um desses recursos, né, ou uma pequena fração, eu estrago diversos deles, né? Então, por exemplo, para que eu vou desmatar compulsoriamente um pedaço, né, de mata ou de algum bioma intacto, né, em uma área que nem mesmo a parte genética dela foi estudada, né, ao invés de usar um local que de repente já foi desmatado, né, já fizeram esse tipo de uso antes, né? Imagina, né, se para qualquer doença ou necessidade do homem, né, a gente de repente tem uma planta ou um bichinho que é capaz de promover a cura dessa doença, né? E cura serve tanto para rico quanto para pobre, viu? E todo mundo pode ficar doente aqui. Então, assim, eu não falo nem para um nem para outro, é para todos. Então, assim, então você imagina que a gente tem uma planta, um bichinho aí que pode trazer extremo benefício, né, para a sociedade humana e de repente e ele só está aí, essa planta, esse bichinho está numa região determinada ali, num bioma, vamos dizer no Cerrado, na Amazônia. De repente alguém decide que quer plantar alguma coisa ali ou quer desmatar aquela área para algum motivo, né, que não precisaria ser ali, e de repente a gente nem chega a descobrir. A pessoa destrói aquele bichinho, aquela planta e a gente não, né, não vai fazer uso da cura, né, que ele poderia nos proporcionar. Então, será que vale a pena destruir essa planta ou esse bichinho, né? Sendo que o minério que está ali embaixo não vai desaparecer nem sair correndo. Ou quem compra os grãos não vai se importar se eles foram plantados em uma área outra, né? De repente já foi utilizada para plantar grãos antes ou como pastagem, né? Aliás, quem vai comprar esses grãos, por exemplo, pode até preferir, né, que ele não seja fruto de desmatamento, né?
e destruição da nossa biodiversidade, né? Então, cada vez mais as pessoas estão olhando para isso e os governos ao redor do mundo têm levado isso em consideração, né? Então, assim, será que qual que é a melhor forma de a gente usar esse recurso nosso, né? Nós temos riquíssimos recursos, porém a gente precisa usar com sabedoria, né? Como nunca fizemos, né? Ah, não, porque lá atrás fizeram assim. A gente tem que olhar agora daqui para frente, é o que a gente tem hoje, né? O que tem atrás era atrás, né? Mas o que a gente quer daqui para frente, acho que essa é o diálogo, assim, a solução o caminho de repente que a gente tem que trilhar, né? Usar o passado para não cometer erros, né? Que a gente já cometeu e usar como base, bom, aquela vez foi feito assim e deu esse resultado, né? De repente se a gente ir por esse caminho e usar o passado para a gente avançar nos diálogos, nas conversas e nas decisões de presente e futuro, né? Poxa, se faltou água para mim no passado, poxa, o que eu fiz de repente que me causou água? Como eu posso fazer para que não venha a faltar água mais, né? Por exemplo, uma discussão aí que a gente pode aprofundar numa próxima oportunidade, né? Mas assim, já que a gente falou da água, né? Vamos fazer uma ligação, inclusive, em relação a isso, né? Diversas pesquisas, né, já demonstraram que boa parte da chuva do Sudeste, que é a região mais populosa do país, vem da região amazônica, né? Veja, se nós transformarmos a região amazônica, né, e cerrado, enfim, em monocultura ou pasto, né, ou atingimos grandes proporções dessas áreas para esses fins, e jogando veneno no solo, até não produzir mais nada, né, contaminando também o ar e a água, que a gente pode depois destrinchar numa próxima oportunidade. Esse tipo de gestão, de uso dos recursos naturais do solo, além de fazer a gente aqui receber menos chuvas, né, com o passar do tempo, coisas que às vezes demora 5, 10 anos, 20 anos para a gente perceber, mas pode ser tarde depois, a gente vai perder, além da diversidade genética que eu citei agora há pouco, né, que nos foi proporcionado, a gente perde também a capacidade de produção de chuvas aqui, né, entre outros, podendo ter secas na nossa região. Poxa, quem, né, já passou aí por secas, né, por falta d'água, acho que sabe como é que é, né? Então, a forma que a gente gere os recursos naturais a milhares de quilômetros da gente impactam diretamente no nosso dia a dia, né? Então, assim, nesse tipo de gestão de recursos naturais que eu estou propondo, né? Que eu estou citando, onde a gente não faz essa ligação, a gente perde em vários lados, né? Sendo que a gente pode utilizar as áreas do nosso país de forma a garantir a soberania alimentar das pessoas, importantíssimos, e também de forma a proporcionar ganhos ambientais em outras regiões, né? Então a ciência precisa ser ouvida, precisa ser conversada, né? Não ideias impostas. Então, portanto, né, nós precisamos de uma gestão integrada de meio ambiente no país, né? As coisas são conectadas entre si. Se não levarmos isso em consideração, desde o plano diretor de pequenas cidades até planos de ocupação territorial em escala nacional, né, talvez até continental, nós nunca teremos uma gestão eficiente das nossas atividades. Pelo contrário, nós poderemos ter perdas irreparáveis, né? Coisas que não voltam mais. Então, acho que um esforço nesse sentido é mais do que necessário, né? É urgente, né? A gente está vendo aí quantos quilômetros quadrados de matas são perdidos por dia em ações que nem deviam estar ali acontecendo, né? Não seriam nem permitidas, enfim. Podemos destrinchar também numa outra
num outro momento, porque agora a gente vai para o ponto mais, acho que delicado, né, da questão toda, que é a nossa questão política, né? Que muitas vezes a gente acaba levando, as pessoas levam para a questão pessoal, né? Mas o político é coletivo, né? Então é necessário a gente evoluir nesse sentido, assim, né? Deixar um pouco o que eu acho, o que eu penso e tentar ver como coletivo, né? Nós vivemos em um tempo onde muitos dos nossos representantes do povo eles parecem representar mais as grandes empresas do que as pessoas que mais precisam e confiaram seus votos neles. Né? E nós vemos isso no contraste de uma população que tem a desigualdade, a pobreza acentuada a cada dia, com os lucros recordes dos bancos todos os semestres. Então, né, é bom que as empresas tenham bons rendimentos, né, em suas atividades, claro, toda empresa, seja pequena, média, grande, micro, enfim, pequeno empreendedor, mas também é essencial que todas as pessoas tenham qualidade de vida, né? Então, a notícia boa é que tudo isso pode andar junto, se nos organizarmos, né? Temos pessoas, temos recursos naturais, então nós temos tudo que precisamos para proporcionar qualidade de vida a todos, né? Então, é uma mera questão de organização social, né? O que a gente tem hoje, né? No âmbito da governança, né? Percebo que a gente vive uma crise institucional, né? O principal pedido do Jair Bolsonaro nas eleições, né? A qual ele pediu a confiança do voto do povo nele, era combater a corrupção e o que ele chamava de velha política, chama ainda, né? Independente de quem votou nele ou não, né? Essa foi a chance que ele pediu a todos, né? E muitas pessoas, né? Uma parte das pessoas deram, né? 57 milhões de 210, né? Que temos aqui. Mas, contando os eleitores, foi a maioria que votou, não necessariamente a maioria das pessoas que são eleitoras, né? Ok. Então, esse poder a ele foi outorgado, né? Das orientações para como o país caminha, enfrenta os problemas, né? E o que ele tem feito, né? Ultimamente, ele tem usado verbas públicas para se aliar a parlamentares, né? De acordo com seus interesses pessoais, né? Tem aparelhado a Polícia Federal e outros órgãos para proteger ele e os filhos, né? Por denúncias de crime, né, que eles possam ter cometido, né, e aí vem a parte grave, que diversas investigações estão chegando neles nesse momento. Então, né, uma forma de se proteger trocar nomes que ele acha que, né, que não estão garantindo ele substancialmente, né, entre outras coisas. Como incentivar a ocupação ilegal e o desmatamento de áreas riquíssimas para o país, que a gente conversou agora há pouco. Né? Então, assim, isso vai totalmente de encontro com a forma de desenvolvimento sustentável, né? E de boa gestão que, né, que eu comentei. Assim. Então, é conflitante, não dá. Né? O que ele propõe não tem proposição de uma ocupação territorial e uso dos recursos naturais de forma racional e inteligente. Não, é um uso, né, escuso, né, na base do decreto. Então é complicado, né? E o que ele está fazendo, né? Ele está fazendo o contrário do que o brasileiro em geral está precisando, né? E justamente ele faz o que o brasileiro mais está cansado de ver, que são escândalos e atitudes antiéticas envolvendo políticos do alto escalão, né? Ele, os filhos dele, alguns ministros, enfim. Então, como esperar que toda a população, até aqueles em estado de necessidades básicas, né, sigam à risca
todas as leis se os próprios governantes muitas vezes não fazem, né? Mas eles têm poder às vezes para estar acima da lei, parece, né? Isso é complicado. Aí eu pergunto, quem é que deve dar o exemplo, né? São os governantes para o povo ou todo o povo para os governantes, né? Acho que a gente pode refletir tirar várias coisas daí, mas eu deixo para cada um pensar. Então, assim, portanto, oficialmente, né, desde já, eu coloco-me a favor da saída imediata de Bolsonaro da presidência da República, né? Não dá para aceitar um representante da nação que se comporta como ele, né? Com todo o histórico que ele tem e com o que ele diz e com o que ele faz a cada dia, né? Até a forma de dizer, sempre agressiva, né? Então, mas se fosse só a forma, tudo bem, né? O problema não é a forma, é o conteúdo, né? E pelo discurso de apologia à tortura e à violência, pelas atitudes frente às demandas na área de saúde que a gente está tendo, pelas atitudes dele em relação à educação, ao meio ambiente, à infraestrutura do país, à própria Polícia Federal em órgãos de investigação, né? Além dos materiais já coletados em relação ao envolvimento dele e de familiares, né? No que talvez seja ao pé da letra o que significa uma quadrilha, né? E mais do que nunca, então, estou a favor da expulsão de Jair Bolsonaro da presidência da República. Os brasileiros lhe deram uma chance que ele a cada dia demonstra não atender e não ser capaz de tal. Então, fica aqui nesse 7/6 aí, essa mensagem, essas reflexões e que a gente possa evoluir bastante como sociedade daqui para frente, porque o momento é delicado, é da gente se unir, é da gente se olhar, é da gente ver o que a gente precisa como sociedade, né? Como um todo, e antes de interesses escusos de pequenos grupos, né? Então, acho que o povo, a grande massa, o coletivo, aqueles que sofrem nas periferias, e essas pessoas estão em desamparo social, acho mais do que ninguém. Então está na hora, mais do que na hora da gente tá ouvindo aí as necessidades de cada um para a gente poder construir uma sociedade que faça jus, né, à tecnologia e inovação que a gente tem e a inteligência e capacidade do ser humano, né, em resolver problemas, em acolher o outro, né, e doar amor no local de ódio, né. Então, tamo junto, vamos que vamos e estamos aí para construir juntos um mundo melhor. Grande abraço, tchau, tchau.